Olá pessoal, nesse exercício nós temos que um projétil foi lançado obliquamente, formando um ângulo θ com a direção horizontal, atingindo uma altura máxima de 15 metros e tendo uma velocidade de 10 metros por segundo nessa altura máxima. E aí o exercício quer que a gente determine sua velocidade inicial, o ângulo de lançamento, o tempo que ele permaneceu no ar e o seu alcance. Então, pessoal, nós teríamos que lembrar, nesses tipos de exercício, que a resistência do ar ela é desprezada e, por conta disso, depois que o projétil foi lançado, a única força que vai atuar nele seria a força-peso, que é uma força na vertical e para baixo. Ou seja, não vai existir nenhuma força na direção horizontal durante o movimento desse corpo. E por isso que a gente pode afirmar que na direção horizontal, o movimento ele é uniforme. Ele não vai ter uma aceleração, ele não vai ganhar e nem perder velocidade na direção horizontal. Já na direção vertical, por conta da influência da gravidade, por conta da força-peso, que a gravidade transmite para esse projétil, ele vai, durante a subida, desenvolver um movimento retardado, ele vai perder velocidade na direção vertical, ele começa com uma velocidade na vertical, na hora que ele atinge a altura máxima, sua velocidade vertical é nula, e aí depois, durante a descida, ele entra no movimento acelerado, ele começa a ganhar velocidade na vertical e para baixo. Como a aceleração ela vai ser constante e igual ao valor da gravidade, nós dizemos que na vertical o movimento é uniformemente variado. Outra coisa importante da gente estar lembrando nesses tipos de exercício é que quando a gente avalia pontos que estão na mesma altura, no mesmo nível, uma hora na subida e outra hora na descida, a sua velocidade na vertical tem o mesmo valor, porém sentido contrário. Então, se eu pego dois pontos que estão no mesmo nível, a sua velocidade vertical tem o mesmo valor, mas só que uma velocidade está apontando para cima, que seria durante a subida, e a outra velocidade está associada à descida, está mostrando que o corpo está descendo naquele momento. Então, nós já podemos afirmar que essa velocidade vertical que ele sai aqui da superfície plana é a mesma velocidade vertical que ele chega. O valor dessa velocidade que ele iniciou o movimento é a mesma velocidade dele no momento que ele chega, porém, com orientações, com sentidos diferentes. Um está para cima, uma velocidade está para cima e outra está para baixo. Ele está pedindo para a gente encontrar no item A a sua velocidade inicial. Ele não está pedindo nem a sua velocidade na horizontal e nem na vertical. Ele quer saber a sua velocidade resultante, que é a velocidade verdadeira que ele foi lançado, que seria esse V0. E para isso, nós teríamos que lembrar que como a velocidade V0 ela seria a soma desses dois vetores, um na horizontal e outro na vertical, e eles formam um ângulo de 90 graus, nós poderíamos calcular essa velocidade resultante utilizando o teorema de Pitágoras. A velocidade resultante ao quadrado, quando nós temos dois vetores formando 90 graus, nós podemos fazer o Pitágoras. Velocidade ao quadrado é igual a componente horizontal ao quadrado mais a componente vertical ao quadrado. Se a gente pega esse vetor de trás para cá, a gente fecha um triângulo retângulo e a gente vê que esse Pitágoras ele é válido, ele se torna válido. Nós ficamos com um triângulo retângulo, onde o V0 seria a hipotenusa e o Vx e o V0y seriam os catetos. Ah, mas não teria um outro caminho para a gente calcular esse V0? Nós teríamos outro caminho para descobrir essa velocidade se nós já conhecêssemos o ângulo. Nós não conhecemos o ângulo ainda de lançamento. Nós vamos identificar ele no item B. Então, o melhor caminho para descobrir a velocidade de lançamento seria pensando no Pitágoras. O Vx nós já sabemos. Embora a questão não trouxe com o nome de Vx, essa velocidade que ele fala, que é a velocidade dele na altura máxima, de 10 metros por segundo, é a sua velocidade horizontal.
Lembrando que na horizontal ele não ganha e não perde velocidade, o movimento é uniforme. Então, a velocidade horizontal é a mesma durante todo o percurso. Essa velocidade de 10 metros por segundo que ele deu, na altura máxima, seria a velocidade Vx. Nós sabemos que na altura máxima ele não tem velocidade vertical. Toda a sua velocidade é a horizontal. Então, nós já sabemos o Vx, ficaria aqui 10 ao quadrado. Precisamos encontrar a velocidade vertical inicial. E aí nós sabemos a altura máxima que ele atinge, olhando no movimento na vertical. Nós sabemos a velocidade nessa altura máxima e queremos saber a velocidade inicial. Como nós não sabemos o tempo do movimento daqui para cá, do início até a altura máxima, a melhor equação de movimento uniformemente variado que vai ajudar a gente definir essa velocidade inicial seria a equação 3, que seria a equação de Torricelli. Velocidade vertical ao quadrado, que seria na altura máxima, é a inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração na vertical, vezes o deslocamento na vertical. A velocidade na altura máxima é 0, a velocidade vertical inicial a gente quer encontrar, a aceleração da gravidade está para baixo, e aqui para a gente diferenciar, né, um sentido do outro, né, sabendo que a gente sabe que a gravidade está para baixo e a velocidade inicial está para cima. Para a matemática entender essa diferença, a gente precisa atribuir sinais. E como a altura máxima a gente está considerando com o valor 15, é como se ele estivesse saindo aqui da altura 0 e atingido aqui na altura máxima o valor 15. Os valores das alturas estão aumentando para cima. É como se nós tivéssemos um eixo Y aqui vertical apontando para cima. Então significa que os valores vão aumentando para cima. Então nós estamos olhando para esse valor da altura máxima, nós já estamos considerando que para cima é positivo e para baixo ele iria perder a altura, esse corpo iria perder a altura. Então os valores seriam negativos, os valores das velocidades, aqui no momento que ele está descendo, o valor da aceleração, tudo com o sinal de menos, a gente pode colocar o sinal de menos. Então aqui a aceleração vertical é menos 10, e o deslocamento vertical seria a altura final menos a inicial. A altura final é 15, que a gente está olhando na altura máxima, e a inicial é 0, ele saiu do solo. Então vai ficar 0 aqui, V0y ao quadrado, menos, mais com menos vai ficar menos, 20 vezes 15 vai ficar 300. Aqui para esse item A, nós não precisamos nem se preocupar em tirar a raiz quadrada do V0y, para achar o V0y correto, porque nós precisamos exatamente desse valor ao quadrado para terminar o Pitágoras. Então aqui ficaria 300. Velocidade inicial ao quadrado vai ficar 100. É igual a mais 300. Então a velocidade inicial é raiz de 400, que seria 20 metros por segundo. Essa é a velocidade que o projétil foi lançado. Essa é a velocidade que ele queria no item A. Agora no item B ele quer saber o ângulo de lançamento. Como nós conhecemos a velocidade inicial e sabemos já o valor do Vx, que é 10 metros por segundo, olhando para os vetores aqui decompostos, né, a velocidade V0 foi decomposta aqui em uma velocidade horizontal e vertical. Essa velocidade horizontal, o Vx, está com o ângulo θ. A velocidade Vx, a componente Vx e a velocidade de lançamento, os dois vetores juntos estão com o ângulo θ. Se estão com o ângulo, nós podemos escrever que o Vx é a velocidade de lançamento cosseno de θ. Com o ângulo cosseno, sem o ângulo seno. Nós poderíamos escrever que o V0y, como está sem o ângulo θ, é a velocidade V0 de lançamento sem o ângulo θ, vezes o seno de θ.
Então, sabemos o Vx que é 10, o V0 que é 20, cosseno de θ nós vamos encontrar. Cosseno de θ, o 20 vai passar dividindo, 10 sobre 20, que vai dar meio, e aí nós teríamos que lembrar qual é o ângulo que tem o cosseno valendo meio. Qual é o ângulo, né? Agudo, porque esse ângulo de lançamento sempre vai ser um ângulo agudo, um ângulo entre 0 e 90, que tem o cosseno valendo meio, que no caso aqui seria 60 graus. Então, esse projétil foi lançado com ângulo de 60 graus. Depois, no item C, ele quer que a gente determine o tempo de lançamento, ou o tempo de permanência no ar. Então, nós sabemos que o corpo saiu do solo e retornou até o solo. Como eu comentei no início, pontos que estão no mesmo nível, que estão numa mesma altura, possuem o mesmo valor de velocidade na vertical. Porém, essas velocidades possuem sentidos opostos. Se o projétil foi lançado com uma velocidade v0y, ele vai chegar aqui com uma velocidade de menos v0y. Então, para definir o tempo de lançamento, nós poderíamos, como a gente sabe a relação entre as velocidades na vertical e sabe a aceleração na vertical, para descobrir o tempo de lançamento, podemos usar a função horária da velocidade. Então, vai ficar essa expressãozinha, ele vai chegar com uma velocidade que é menos v0y, v0y, a aceleração nós sabemos que é menos 10, que é a aceleração da gravidade, e aí nós podemos agora pegar esse v0y passar para o outro lado, vai ficar negativo, menos v0y é igual a menos 10t, o menos 10t eu vou passar para esse lado, e aqui menos v0y com menos v0y vai dar menos 2v0y, que eu vou passar para o outro lado, fica 2v0y. Então, o tempo vai ser igual aqui, o v0y nós poderíamos obter dessa equação que a gente resolveu no item A, ou como nós já sabemos o ângulo de lançamento, nós poderíamos escrever que o v0y ele está sem o ângulo, então seria v0 vezes o seno de 60, poderia substituir aqui, ou aqui a gente já tem o valor praticamente pronto, a velocidade vertical inicial vai ser raiz de 300, e 300 nós sabemos que é 100 vezes 3, então raiz de 100 é 10, e o raiz de 3 fica raiz de 3. Essa seria a velocidade vertical inicial do corpo. Então, vai ficar 2 vezes 10, raiz de 3, sobre 3. Ou melhor, sobre 10. Posso cortar esse 10 em cima e embaixo. O tempo desse movimento é de 2 raiz de 3 segundos. O movimento todo durou 2 raiz de 3 segundos. Ah, mas Henrique, por que você não usou essa equação para descobrir o tempo de permanência no ar? Você já sabe o Vx, por que você não utilizou essa equação? Eu poderia ter usado essa equação se eu já conhecesse o deslocamento horizontal. A velocidade horizontal a gente já tinha, mas nós não sabíamos o tempo, né? O tempo é o que ele queria seria o que o item C está pedindo, e nós não teríamos encontrado ainda o alcance, que vai ser o que ele pergunta no item D. Então, essa equação para resolver o item C seria inviável, teria que ser a equação mais rápida para a gente descobrir o tempo do movimento, seria essa daqui mesmo, a formulinha da velocidade, da função horária da velocidade. E agora, por último, o item dele que é o alcance. O alcance seria o deslocamento horizontal do corpo, o tanto que ele andou aqui na horizontal, ΔSx. Então, nós já sabemos o Vx, já sabemos o tempo do movimento, falta achar o alcance. Então, Vx é ΔSx sobre ΔT.
O Vx vale 10, o ΔSx nós queremos, e o ΔT ele vai valer 2 raiz de 3. Esse 2 raiz de 3 passa multiplicando, o deslocamento ou o alcance desse projétil foi de 20 raiz de 3 metros. Essa seria a resposta do item D.